Beleza? Fala, meus amigos, bom dia a todos. Já me dá o retorno aí se tá tudo certo com o áudio, com o vídeo, pra gente iniciar aqui o nosso encontro de hoje. Prazer estar com todos vocês aqui. Já me confirma aí, tá tudo certo? Tudo tranquilo? Beleza, beleza então. Bom, pessoal, estamos aqui, né? Mais um encontro aqui do nosso Esquenta CFOPM. É um concurso aí que vai realmente, né, provavelmente ser o maior concurso, né, do ano aí no nosso estado do Amapá. Concurso muito bom mesmo. E que tu com certeza vai conseguir chegar para competir, desde que tu leve a sério, que tu se organize direitinho, que tu já esteja em um ritmo razoável para que tu siga evoluindo e ali perto da tua prova tu já esteja só em modo de revisão, tá? Então tu tem que se organizar, tem que já incluir várias matérias no teu cronograma de estudos para que tu consiga estudando aos poucos, evoluindo aos poucos, tá? Tu que está começando 100%, beleza. Aí a gente já precisa ter um pouco mais de cuidado com o tanto de matéria. Mas tu que já está um tempinho aí, já viu bastante constitucional, de administrativo, já dá para incluir aí basicamente todas as disciplinas, tá? Então, vamos lá. A gente já vai iniciar aqui o nosso estudo de hoje falando um pouquinho de direito penal, que é o que vai tá ali na tua prova com certeza. A gente vai ter constitucional e administrativo como disciplinas que tu, de forma alguma, pode negligenciar. Tu não pode basicamente errar questões de constitucional administrativo. Tu vai ter ali uma média de 10 questões, será? Né? E aí 8, tu vai ter que errar no máximo uma, se tu quiser realmente competir nessa prova, beleza? E aí penal já entra ali como uma matéria que a galera já erra um pouquinho mais. Língua portuguesa, um pouco mais também. E a FCC, ela tá com um ritmo em interpretação de texto. Então, se eu puder te dar um conselho, já resolve todas as questões da FCC, perdão, da FCC, desse ano, de 2025, que tu vai encontrar... Opa, chegou aqui minha tela? Deixa eu voltar aqui para minha tela inteira. Então, olha só, já resolve todas as questões da FCC de língua portuguesa de 2025, certo? Tu vai perceber que tem bastante interpretação de texto e tu já vai testando e entendendo como a banca tá cobrando língua portuguesa em 2025, que é como vai ser na tua prova. Então, já se organiza, resolve aí de 20 em 20, 15 em 15. Se não me engano, tem ali próximo de 200 questões, né? 155 por aí. E aí tu já vai resolvendo de pouco em pouco. 15 em 15, 20 em 20. Te organiza aí, sempre ter essa meta de resolução de questões da FCC sem revisar assunto. Porque assim tu vai conseguir ver como está o padrão dela e já aprender coisas no decorrer do estudo. Verificando e traçando esse padrão, tu já vai estudar pontos específicos de língua portuguesa. Provavelmente não vai dar tempo de tu fazer um estudo extensivo de agora até a prova, tá? Então a gente tem que começar a bater pontos aí específicos que tem mais chance de vir na tua prova e com base nisso, a gente vai tirar isso das questões que tu vai resolver, perfeito? Então, vamos lá, entrar aqui em direito penal. A gente já percebe que eu coloquei aqui lesão corporal, tá? Então, em direito penal, pessoal, tu tem que dividir o teu estudo entre parte geral e parte especial. A parte especial em direito penal, ela trabalha os crimes em espécie, os crimes propriamente ditos. Então, tu vai estudar homicídio, roubo, lesão corporal, né, instigação, auxílio ao suicídio, enfim, tu vai estudar os crimes em espécie. Então, aqui a gente vai trabalhar a lesão corporal, então a gente está falando de direito penal, parte especial, perfeito? Muitas questões, elas misturam a parte geral com a parte especial. Tu ter noção do que é dolo, do que é culpa, tu saber o que é uma tentativa, né? Então, isso é bem importante para que tu consiga interpretar questões de direito penal parte especial. Mas tem questões que tu não precisa dessa junção. E essa é uma delas. Então, vamos lá. A gente já inicia aqui em lesão corporal, pessoal. E um ponto muito importante em direito penal parte especial é tu saber identificar o verbo, tá? Do crime. Então aqui, ofender, é muito importante que tu tenha essa atenção, tá? Por exemplo, homicídio, matar alguém, certo? Então, furto, subtrair, sacou? Tu tem que ficar atento com esse verbo porque ele vai te ajudar demais a interpretar as questões posteriormente. Então, o crime de lesão corporal, ele se caracteriza pela ofensa à integridade corporal ou à saúde de outrem. Beleza, isso aí é o básico. Tu tem que ler isso aqui e já identificar, opa, ele tá falando de lesão corporal. Depois, tu tem que saber identificar e diferenciar uma lesão corporal grave de uma lesão corporal gravíssima, de uma lesão corporal seguida de morte. Tu tem que saber fazer essa diferença. Então, eu já coloquei nesse quadrozinho aqui as hipóteses de cada uma delas, e aí tu tem que decorar basicamente isso aqui para que tu consiga interpretar as questões, perfeito? Mas antes da gente começar a trabalhar esse quadro, eu quero te dizer que o que não se enquadra aqui, então a gente vai colocar assim, ó. A gente vai colocar assim, caso não se encaixe
não se encaixe nas hipóteses abaixo, será lesão corporal leve. Leve. Beleza? Então, a gente tem aqui grave, gravíssimo, em seguida de morte. Não se encaixou em nenhuma dessas aqui, a gente vai considerar como sendo uma lesão corporal leve. Isso influencia em várias coisas, tá, pessoal? Mas como eu sempre te digo, a ideia é tu ir estudando em pequenos blocos e núcleos. E depois, quando tu já tiver essa base bem formada, aí tu aprofunda e começa a misturar assuntos. Uma grande dificuldade da galera, principalmente em direito penal, é que muitas questões elas misturam as coisas. Então aqui a nossa missão é estudar as coisas de forma separada, como cair nesse tipo de conhecimento sobre o assunto, para depois começar a aprofundar e misturar coisas. Senão só vai bagunçar a tua cabeça e vai parecer algo muito difícil, quando na verdade não é, se estudado da forma correta. Beleza? Então tu já sabe que lesão corporal é ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, e que se não se encaixar em uma dessas possibilidades que a gente vai ver agora, tu vai estar falando de lesão corporal leve. Perfeito? De lesão corporal leve. Bacana. Depois a gente vai ver no que isso implica. Vamos lá. Quais são as hipóteses de lesão corporal grave? Olha só. Quando essa ofensa à integridade que a gente acabou de ver, ela gerar uma incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. Então, olha só. Percebe que isso aqui, pessoal, é temporário. É temporário. A pessoa ela vai ficar incapaz de realizar suas ocupações habituais por mais de 30 dias. Percebe? Mais de 30 dias. Se a questão não trouxer para ti 20 dias, vai ser leve. Vai ser lesão corporal leve. Entendeu? O áudio tá péssimo? É só a Samara que tá com dificuldade no áudio ou, ou todo mundo tá, pessoal? Me diz aí. Olha, a Catrine falou que tá normal. A Rayane disse que tá normal. Beleza, então deve ser algo no celular. Tenta sair e entrar na live. É, tá normal então, pessoal. A gravação vai ficar 100% aqui também. Beleza, beleza. Então vamos lá, pessoal. Então, a primeira coisa que tu tem que se atentar e possibilidade de lesão corporal grave é exatamente essa incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. Se trouxer menos que isso, não se enquadra aqui, vai ser lesão corporal leve. Perfeito? Beleza. Segunda hipótese, que gere perigo de vida. Debilidade permanente. Cuidado com isso aqui, tá, pessoal? Porque é uma debilidade permanente de membro, sentido ou função. Debilidade, certo? Isso é muito importante porque a gente vai ver aqui na gravíssima que nós temos perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Então tu tem que ficar ligado nesse início. Ah, é uma debilidade permanente, lesão corporal grave. Não, perdeu ou inutilizou aquela função, aquele membro. Gravíssima, certo? A gente tem aqui também aceleração de parto. Cuidado com isso aqui, tá, pessoal? Cai bastante. Inclusive, é um exemplo que a gente vai trabalhar aqui na nossa questão. A aceleração de parto. A FCC tem algumas questões cobrando essa hipótese de lesão corporal, né? Essa consequência, na verdade, de uma lesão corporal. Então, tu tem que ficar bem atento nessa aceleração de parto bem aqui. Bacana? Se gerar aceleração de parto, é grave. E a gente vai ver que se for aborto, é gravíssimo. Beleza? Então, olha só. Aqui, pessoal, eu coloquei a pena para ti e eu quero que tu tenha a seguinte atenção. Não é todo crime que tu precisa se atentar apenas, tá? Tu não vai ficar bitoladão em gravar pena, tu só vai perder tempo. Porém, tem alguns crimes que, historicamente, as bancas, não só a FCC, trazem a pena em questões. Então, nesses, tu vai ficar ligadão, tá? Tu vai dar um olho, na bacana aqui. Se for grave, é reclusão de 1 a 5 anos. Se for gravíssimo, é de 2 a 8 anos, beleza? Então, tu não vai ficar bitolado em gravar a pena. Mas, quando a banca cobrar e tu encontrar questões dela cobrando, tu já vai ficar de olho, Bacana, professor. Então, são 4 possibilidades de lesão corporal grave. Incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. Perigo de vida, debilidade permanente de membro, função e aceleração de parto. Bacana. Percebe que é quase impossível tu gravar isso agora, a não ser que tu seja um pouco mais gênio aí, né? Bateu o olho aqui e gravei para sempre. Não, tu vai precisar revisar isso aqui com uma certa frequência, resolver muitas questões, e aí isso vai fixar com tranquilidade na tua mente. Depois a gente vem, pessoal, para as hipóteses de lesão corporal gravíssima. A primeira delas é a incapacidade permanente, pessoal. Olha só. Se a incapacidade para ocupações habituais for mais de 30 dias, beleza, é grave. Agora, se a questão trouxer para ti
que se trata de uma incapacidade permanente para o trabalho, gravíssimo, tá? Enfermidade incurável, perda ou inutilização do membro sentido ou função e deformidade permanente. E nós temos aqui também o aborto. Então aqui nós já temos 5 possibilidades, certo? Muita atenção com o aborto e a aceleração de parto. Não é a mesma coisa, tá, pessoal? E aqui a pena vai de 2 a 8 anos. E nós temos também a lesão corporal seguida de morte. Olha só, se resulta a morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo. Olha só, pessoal, muito cuidado aqui. A lesão corporal seguida de morte é diferente do homicídio. Tá? O homicídio, olha só, se houve dolo, ou seja, se o agente, o infrator, ele tinha a intenção que aquele indivíduo morresse, aí já não é mais lesão corporal seguida de morte, e sim homicídio. Perfeito? Por isso que ele traz dolo aqui, tá? Para quem não sabe, dolo significa intenção, tá? Então, se houve intenção, se houve dolo, será homicídio. Aqui a gente tem um detalhezinho que a gente não vai aprofundar muito, porque isso aqui, lá na parte geral, a gente vai trabalhar com bastante calma. Mas olha só o que eu estou te dizendo aqui. Estamos diante de um crime pré-ter-doloso. O que quer dizer aqui, de forma bem simples, um crime pré-ter-doloso, pessoal? E esse nome aqui é um pouquinho diferente e pode vir na tua prova. Crime pré-ter-doloso. Olha só. Dolo no antecedente, ou seja, na lesão. Então, o indivíduo ele tinha a intenção, ele tinha o dolo em lesionar. Mas olha só, e culpa no consequente, que é a morte. Olha só, ele agiu com dolo com a intenção de lesionar, mas ele teve culpa e aí a pessoa morreu. Beleza? Isso é um crime pré-ter-doloso. A gente tem o dolo no crime antecedente e nós temos culpa no crime consequente. Mas não te preocupa, não deixa isso aqui confundir tua mente. Isso aqui vai vir com mais calma na parte geral e a gente vai estudar com mais calma. O que eu quero que tu saiba é lesão corporal seguida de morte, beleza? É importantíssimo que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, porque senão já encaixaria ali no homicídio, certo? Fica com isso aqui, bem importante. Então, pessoal, só nisso aqui tu já tem uma possível excelente questão na tua prova que pode tirar muita gente da aprovação. Então, não vacile, beleza? Me diz aí, conseguiram acompanhar as informações? Sim ou não? Olha só, a Rayane conseguiu, beleza? Então, pessoal, tu já sabe qual é a tua missão. Tu já sabe qual é a tua missão aqui nos nossos encontros. Acompanhar as informações, entender a dinâmica do que está sendo dito e como eu vou te mostrar que isso cai, e depois revisar e resolver mais questões para trabalhar outras formas de cobrança e ir complementando o teu conhecimento, certo? Então, é muito importante que tu entenda isso. A aula, ela te dá o pontapé inicial e te dá a bagagem para que tu vá buscar por mais, para que tu complemente e chegue na tua prova detonando, beleza? Então, vamos lá para a nossa questão, agora que tu já sabe diferenciar uma lesão corporal leve de uma grave, gravíssima e seguida de morte. Vamos lá, vem comigo. Cristina, gestante de 7 meses, numa discussão de trânsito, foi agredida por Francisco. Então, teve um acidente de trânsito, beleza? Teve uma discussão ali, na verdade, no trânsito, e o Francisco agrediu uma gestante. Segue firme. Em decorrência da agressão, Cristina sente contrações e adentra o hospital com diagnóstico de aceleração do parto. Diante dessa situação, é correto afirmar que Cristina é sujeito. Olha só, pessoal. Aqui, um ponto importante, já para tu iniciar a questão, é que tu deveria saber identificar do que se trata um sujeito ativo de um crime e o sujeito passivo de um crime, beleza? Então, olha só, toda vez que a gente falar em sujeito ativo, é quem está cometendo o crime, certo? Quem está praticando a ação criminosa. E o sujeito passivo, por óbvio, é aquele que recebe, aquele que sofre a ação, beleza? Então a Cristina percebe que ela sofreu a ação, então ela não vai ser sujeito ativo da lesão corporal, beleza? O sujeito ativo é o Francisco, aquele que realizou a conduta. Bacana? Beleza. Vamos ver se temos mais algum aqui? Não. A gente já tira isso aqui da frente na letra A. Olha só a letra B. Então, Cristina é sujeito passivo de lesão corporal. Até aqui, ok. Até aqui, ok. Sujeito passivo de lesão corporal. Mas olha só o que ele traz pra gente. Culposa. Muita atenção aqui. Lá, pessoal, na parte geral,
a gente vai entender como classificar isso, a diferença, né, de um crime culposo para um crime doloso. Mas tu já tem a ideia ali, tá? Tu já tem a ideia que um crime doloso, por tu saber o que é dolo, que é ter a intenção, o crime doloso é aquele que a gente tem a intenção de praticar. E o crime culposo é aquele que a gente não tem intenção de praticar. Mas aí tem vários requisitozinhos que a gente vai aprender com calma lá, bacana? Mas olha só. Aqui na questão, em nenhum momento, traz a ideia de que houve culpa. Tá? A gente vai aprender que para caracterizar a culpa, nós vamos ter que ter negligência, imprudência, imperícia, tá? E isso a questão tem que deixar claro para ti. A questão não deixou claro e só falou, olha, foi agredida. Foi agredida por Francisco. Então a gente vai entender aqui que o Francisco ele teve a intenção. Eles discutiram no trânsito e o Francisco foi lá e agrediu a Cristina. Portanto, a gente vai entender como sendo um crime doloso, beleza? Então a gente já exclui aqui essa culpa, tá? Porque em nenhum momento a questão trouxe pra gente, né, instrumentos para que a gente presumisse que se tratasse de culpa, beleza? Então olha só, a gente fica com a letra C e com a letra E, porque a B e a D trazem isso de lesão corporal culposa. Olha só o que diz a letra C. O que diz a letra C? Cristina é sujeito passivo de lesão corporal de natureza grave. Até aqui, tá correto, pessoal? De natureza grave. Aceleração do parto. É natureza grave? Beleza, olha só, vamos voltar aqui. A aceleração do parto é lesão corporal de natureza grave. Beleza? Seria gravíssima se fosse aborto. Bacana, vamos lá. Então até aqui tá tranquilo. Cristina é sujeito passivo de lesão corporal de natureza grave. Tendo como resultado a aceleração do parto. Só o filé. Aí vem, Francisco assume a posição de sujeito ativo. Correto. Beleza? Foi ele que praticou ali a agressão. Por ser autor da agressão, perfeito. Nesse tipo de delito, a pena é de reclusão de 1 a 5 anos, com aumento de pena em razão da aceleração do parto. Olha só o que ele fez aqui. Primeira coisa, a gente sabe que de fato a pena é de 1 a 5 anos. Tá? Então a gente nem vai se preocupar com isso, né, e deixar isso afetar nossa análise. Porém, ele está falando que a pena é de 1 a 5 anos com aumento de pena de 1/3 em razão da aceleração. Não, pessoal, a aceleração do parto, ela é uma qualificadora aqui, tá? Ela modifica a pena, certo? Então, isso aqui de 1 a 5 anos já é, tá? Essa pena diferenciada por conta da aceleração do aborto. Tá? Então, isso aqui não temos mais um aumento, mais uma qualificadora. E aí, depois tu vai entender a diferença do que é uma qualificadora para o que é uma majorante, mas isso também é em um outro tópico. Aqui eu só quero que tu identifique que o erro é ele dizer que temos mais um aumento de 1/3. Não temos, tá? A aceleração do parto já caracteriza essa pena aqui de 1 a 5 anos. Perfeito? Olha só o que diz a letra E, que é a nossa questão. Então, a Cristina é sujeito passivo de lesão corporal de natureza grave, tendo como resultado a aceleração de parto. Beleza. Francisco assume a posição de sujeito ativo, por ser autor da agressão. Nesse tipo de delito, a pena é de reclusão de 1 a 5 anos. Beleza? Então, a letra E é a nossa. E aí, me diz aí, essa questão, nível fácil, médio ou difícil? Fácil, médio ou difícil? Antes da gente resolver essa questão aqui hoje, tu conseguiria acertar essa questão na prova? Me diz aí. Beleza, olha, Thalissa acertaria, a Rayane não, mas a Rayane já vai acertar. A partir de agora, já fica tranquilo. Luana também não. Perfeito. Então, olha só, pessoal. A tua missão é ir colecionando informação, ir colecionando conhecimento, revisar e não deixar as informações se perderem. A partir de hoje, tu já sabe, opa, eu tenho ali o crime de lesão corporal. Beleza? Eu tenho o crime de lesão corporal, que está no artigo 129 do Código Penal, que eu vou fazer a leitura. Vou fazer a leitura lá na lei seca. Beleza? E lá eu vou ter que saber diferenciar o que é uma lesão corporal grave, o que é uma lesão corporal gravíssima e o que é uma lesão corporal seguida de morte. Sendo que, caso não se encaixe em nenhum desses casos, nós vamos ter a lesão corporal leve. Beleza. Olha só, o Edson falou que a live tá bugada. Qual é o bug? Qual é o bug que tá rolando? Samara, melhorou o teu áudio? Me diz aí. Estranho. Pra galera tá de boa e pra um ou outro. Ó, a Catherine falou que tá normal. No meu é a imagem. Será que a qualidade do vídeo pode ser a internet?
Cara, tem que colocar no modo horizontal aí. Talvez seja a internet. Talvez seja a internet. Mas vamos seguir aqui, vamos seguir. Então, pessoal, essa parte aqui é que tu entenda a dinâmica. É o zoom da tela, professor. Mas é a minha imagem, é a imagem do quadro aqui, do material. Olha, a Catrine já está passando o tutorial aí. Coloca no horizontal lá, coloca para virar a tela do celular, vira o celular de lado e mete ficha. Então, vamos lá, pessoal, vamos lá. Então aqui, muito importante, e isso que a gente fez aqui, pessoal, isso que a gente fez aqui com lesão corporal, tu consegue fazer com basicamente todo crime. Logicamente tem uns crimes ou outros que eles têm uma dinâmica um pouquinho diferente, mas essa ideia de tu conseguir separar, caramba, quais são as qualificadoras do homicídio? Quais são os qualificadores do roubo? O roubo utilizando arma de fogo, beleza? Então tu tem que ficar ligado em várias coisas nesse sentido. Causas de aumento, qualificadoras. Então é bastante coisa para estudar, mas tu precisa ir passo a passo, passo a passo. Conselho que eu já dei e vou reforçar. Se tu misturar tudo, vai ficar difícil, pessoal. Vai ficar difícil. E isso é muito importante que tu consiga fazer, tá? Separar as coisas. Esse tipo de estudo aqui nos crimes é muito importante. Que tu estude o crime em si. Que tu estude o crime em si. Lesão corporal. Como é que cai lesão corporal? Bacana, eu tenho que saber diferenciar a grave da gravíssima. Eu tenho que saber aqui, por exemplo, que a segredo de morte é um crime pré-doloso, tá? Isso aqui tu vai encontrar em questões, tu vai te confundir um pouco, tu vai voltar no material e tu vai lendo comentário e construindo teu conhecimento, perfeito? Então, bem tranquilo aqui, cuidado, revisa isso aqui que se cair na tua prova, tu realmente tem muita chance de acertar a partir de agora. Eu te garanto que muita gente erraria. Beleza, pessoal? A gente entra aqui no nosso segundo ponto da nossa live, que é sobre direito penal ainda, que é sobre o Código Penal, e eu quero que tu faça a leitura do artigo 1º até o artigo 31, pessoal. É muito importante essa leitura, muito importante. Logicamente, decorre dessa leitura, né, muitos aspectos doutrinários, muitas teorias e conceitos que tu vai aprender no decorrer do tempo. Mas essa leitura aqui tu não pode fugir dela, porque as chances de vir uma questão com a literalidade do que está escrito aqui em um desses artigos é muito importante. São 31 artigos, pessoal. Dá para ler rapidinho, rapidinho e revisar. Então, tu não vai vacilar nisso. Perfeito? Vamos lá. Aqui nós temos o artigo 1º do Código Penal, que já diz o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina, não apenas sem prévia combinação legal. Bicho, tem centenas para não dizer milhares de questões cobrando só esse texto. Então, tu tem que estar habituado a ele. Veio bonitinho assim, tá pedindo a correta, tu vai marcar como correta. Então, tu nem vai bater muita cabeça. Aí, logicamente, daqui decorre algumas coisas, como, por exemplo, não há crime sem lei anterior que o defina. Olha só, quando ele fala não há crime sem lei, bem aqui, é importante que a gente saiba que essa lei, ele está utilizando o princípio da reserva legal. Reserva legal. Quando ele fala aqui, pessoal, em não há crime sem lei, a gente está falando em lei em sentido estrito. Olha só, quando a gente fala em lei em sentido amplo, a gente está englobando um monte de atos normativos, um monte de coisa. Não é só a lei em si ali, tá? Aquela lei lá no Congresso, votada, bonitinho. Não é só essa lei quando a gente fala lei em sentido amplo, tá? Agora, quando a gente fala essa lei aqui, a gente está utilizando o princípio da reserva legal. A gente está falando em lei em sentido estrito. Tem que ser lei mesmo, bonitinho, tá? Beleza. Aí a gente não vai aqui, professor, mas o que precisa para ser uma lei certinho? Não viaje, que isso aí só vai cair lá em direito constitucional e em outros aspectos. Aqui eu quero que tu saiba que o artigo 1º do Código Penal traz pra gente o princípio da reserva legal, que diz que somente pode definir como crime lei em sentido estrito, tá? Lei específica. Bacana. Não há pena sem prévia combinação legal. Olha só, quando ele fala aqui lei anterior, pessoal, lei anterior e prévia combinação legal, a gente está utilizando o princípio da anterioridade. Anterioridade. Certo? Então, olha só aqui tu já aprendeu dois princípios que podem vir na tua prova. O princípio da reserva legal aqui no direito penal, no artigo 1º do Código Penal, diz pra gente que somente lei pode criar crime. Lei em sentido estrito. E o princípio da anterioridade diz pra gente que, olha só, a lei deve ser anterior ao fato. Anterior ao fato. Então hoje, vamos dizer que eu pego o meu copo aqui para beber água. Peguei meu copo hoje. Bacana. Amanhã vem uma lei dizendo que pegar esse copo aqui é crime.
tá? Exemplo bem extremo aí só para tu entender. Opa, a minha conduta de hoje não pode ser criminalizada, porque a lei veio amanhã. Agora, se ontem nasce essa lei dizendo que pegar esse copo é crime, hoje eu estaria cometendo crime, certo? Então, esse princípio da anterioridade, ele diz isso. A lei deve ser anterior. A lei que define como crime e que culmina a pena, que diz qual vai ser a pena daquele crime, tem que ser anterior ao fato. 2 princípiozinhos aqui para tu guardar muito cuidado. Pode vir na tua prova, beleza? Tranquilo, professor? Então, eu tenho que fazer a leitura dos artigos. Essa leitura eu tenho que estar familiarizado, porque cai a literalidade. E tem coisas ali que ficam ao redor dos artigos que eu vou ler em um PDF, que eu vou assistir a aula do professor Rosinaldo, e aí eu vou caminhando, perfeito? Só o filé. Artigo 2º. Ninguém pode ser punido que fato posterior, olha só, por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Quem já estudou direito penal em algum momento, com certeza já viu isso aqui, tá? Então a revisão é extremamente importante. E para quem está começando, isso aqui, pessoal, esse trecho, lei posterior que deixa de considerar crime, a gente está falando de algo que a gente chama de abolício crimes. Abolício crimes. E muito cuidado com esses nomes em latim, tá, pessoal? Nome em latim não costuma cair, mas tem alguns que caem. E esses que caem, tu tem que se habituar, não tem pra onde correr, porque vai vir na tua prova, tu tem que saber identificar, tá? Então, olha só. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Então, olha só. Eu cometi um fato hoje que é considerado crime. Só que aí amanhã veio uma lei dizendo, epa, não é mais crime aquilo que o Rosinaldo fez. Pronto, eu não vou ser punido por aquilo, tá? Então, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Percebe que é lei posterior. Cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Então, vamos dizer que eu já tô preso. Eu cometi um crime e já tô preso lá. Tô lá cumprindo, né? Então, quando ele fala aqui, olha, a execução, beleza? A execução ali da pena, tá? Eu já tô cumprindo a pena pelo meu crime. Só que acontece que vem uma lei posterior e diz, opa, não é mais crime aquilo que o Rosinaldo fez. Vai cessar a execução, eu vou ser liberado. Bacana? Mas percebe que cessa também os efeitos penais da sentença condenatória. E aqui tu vai aprender depois quais são os efeitos penais de uma sentença. Eu vou te falar aqui, por exemplo, a reincidência, tá? Que a gente vai estudar também mais aprofundadamente posteriormente. Mas eu quero que tu fique ligado em uma pegadinha clássica em relação aos efeitos extrapenais. Percebe? O artigo deixa claro para ti que o que cessa é a execução e os efeitos penais. Os efeitos extrapenais, pessoal, não são excluídos pelo abolício crimes. Os efeitos extrapenais não são excluídos por uma lei posterior que deixa de considerar uma conduta crime, tá? Então aqui, por exemplo, vamos dizer que daquela conduta do indivíduo gerou um dano moral na esfera civil para ele. Isso não vai ser afetado por uma lei posterior que deixou de considerar aquela conduta como crime. Vai continuar rolando normalmente, tá? Então tu percebe que aqui já tem bastante coisa para tu estudar e resolver questões. Me diz aí, tá conseguindo acompanhar? Tá de boa? Beleza. Então tu já tem 2 artigos aqui que, cara, chances muito grandes de vir na tua prova. Revisa a leitura, fica habituado para poder dar certo. A gente já vem para o artigo 3º que traz o seguinte: a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Olha só, pessoal, é o seguinte. A gente tem aqui no direito penal, na aplicação da lei penal, que é o seguinte: a lei ela vai começar a surtir efeitos, a entrar desde a sua vigência. A lei entrou em funcionamento, está valendo. Ela não atinge fatos anteriores, tá? Nem posteriores. Enquanto a lei estiver em sua vigência, ela está surtindo efeitos. Quando acaba, não está mais valendo aquela lei. Acontece que nós temos o que a gente chama de lei excepcional e lei temporária. Olha só, deixa eu dar um zoom aqui para tu encontrar esse quadrozinho aqui. Esse esqueminha, na verdade. Vamos lá. Peraí. Beleza. Olha só. Aqui, nós temos uma lei temporária e uma lei excepcional. Tu vai aprender a diferença de cada uma delas. Mas, basicamente, a lei temporária ela é criada para surtir efeitos durante um período. O grande exemplo é a lei da Copa, né? Veio uma lei ali especificando algumas coisas para aquele período enquanto estivesse acontecendo a Copa, tá? E nós temos a lei excepcional, uma lei ali para funcionar enquanto tu está num estado excepcional, como uma guerra, por exemplo, tá? Acontece que, percebe, esse artigo diz pra gente que tanto na lei excepcional quanto na lei temporária, pessoal, embora decorrido o período de sua duração, ou seja, ela já cessou aquela lei, tá? Ela vai ser aplicada aos fatos praticados durante sua vigência. Então, olha só,
Nós temos aqui uma lei temporária e uma lei excepcional. E um crime aconteceu durante a vigência dessas leis. Veio uma sentença depois. A lei perdeu aqui, olha, perdeu, acabou a duração da lei, bem aqui, e veio uma sentença depois. O que esse artigo 3º está te dizendo? Que os fatos que aconteceram durante esse período aqui, que a lei estava funcionando, vão ser aplicados aos fatos que ocorreram aqui, tá? Então essa sentença, ela vai levar em conta essa lei excepcional e essa lei temporária, tá? Então, mesmo que elas percam efeito e bem aqui tenhamos novas regras, a sentença vai levar em conta a lei temporária e a lei excepcional, tá? Então, isso lá em aplicação da lei penal, tu vai estudar com bastante calma, resolver questões específicas disso aqui. Aqui, eu quero mais que tu entenda a dinâmica do artigo, que tu fique com essa leitura e depois resolva questões, tá? Para tu poder entender isso aqui com bastante calma. Percebe que aqui é um estudo bem diferente do que a gente fez aqui em lesão corporal, onde a gente estuda aspectos específicos do crime. Aqui já é um outro tipo de estudo em direito penal. O estudo onde tu tem que se habituar com a leitura da lei e depois tu vai ter que aprender coisas que ficam ao redor desses artigos, certo? Artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Bicho, pensa em um artigo que cai, tá? Cai demais isso aqui, cai demais. E para quem já está estudando há um tempinho, é o seguinte, teoria da atividade. Da atividade. E aí, né, a gente tem um mnemônico, luta e tudo mais, mas eu nem vou ensinar ele aqui agora, porque tu não está estudando a aplicação da lei penal, tá? Eu quero te abrir teus olhos para o tipo de estudo que tu precisa fazer em casa. Bacana? Então, muito cuidado, esse artigo 4º cai na literalidade exatamente como está aqui. Olha só, o Edson trouxe, professor, uma dúvida, o crime de homicídio cometido contra menor de 14 anos, ele seria majorado ou qualificado? Olha só, seguinte, tu tem que estudar separado cada um dos crimes, tá? E o Código Penal, ele traz todas as qualificadoras para ti, e todas as majorantes. Isso é uma coisa que a gente tem que separar e fazer um quadrozinho. Homicídio, quais são as qualificadoras? Esse. O que majora? Isso. Beleza? Feminicídio, do que se trata? Beleza? Então, tem que fazer isso com calma posteriormente. Eu vou responder essa pergunta lá no grupo depois, justamente para não bugar a galera aqui que a gente acabou de ver lesão corporal, certo? Mas todas as qualificadoras estão na lei. Artigo 121, homicídio, vai estar lá bonitinho para ti do que é qualificador e o que é majorante, beleza? Vamos lá. Mais uma dica. Se vier é causa de aumento de pena, é majorante. Se modificar a própria pena, bem aqui, estiver lá abaixo dizendo uma nova pena, aí é qualificadora, beleza? Isso aqui é uma dica para tu conseguir identificar na lei. Vamos lá. Então, pessoal, esse artigo 4º aqui, tu vai estudar em aplicação da lei penal, extremamente importante. Dá um olho lá depois. Artigo 8º, a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime. Então, vamos dizer que no Brasil nós temos o crime A. E lá na Argentina, nós temos também o crime A. Aquela conduta é crime nos dois lugares, beleza? A conduta é crime nos dois lugares. Acontece que o indivíduo, ele já está cumprindo pena no estrangeiro. Ele está lá cumprindo pena no estrangeiro. E ele vem para o Brasil por algum motivo, tá? Essa pena vai atenuar a do Brasil quando elas forem diversas. Beleza? Então aqui no Brasil a pena é de 10 anos. Lá a pena é de 5 anos. O indivíduo já cumpriu 2 anos lá. Ele vem cumprir no Brasil, vai atenuar esses 2 anos da pena daqui. Beleza? E é computada quando idênticas. Então, aqui é 10 anos, lá é 10 anos. Então, vai estar tudo certo, vai estar computada essa pena. Beleza? Vamos lá. Beleza. Alguns artigos. Vamos resolver essa questão aqui que tu vai identificar, que é esse tipo de questão que eu quero que tu entenda que existe e tu tem que ficar de olho. Com relação à aplicação da lei penal, é incorreto afirmar. Pronto. Incorreto afirmar. Tu tem que marcar a errada. Aqui, tu vai perceber a importância de estar com a leitura em dia, certo? De estar com a leitura em dia. Deixa eu tirar o zoom aqui. Me diz aí, marca aí, o que tu marcaria nessa questão? Vou te dar um tempinho para tu resolver. A galera tá marcando C. Vamos lá. Letra A. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Percebe? Esse texto aqui,
tu já sabe que ele se trata do artigo 1º, tá? E tu já sabe que isso aqui está correto. A familiaridade é muito importante aqui. A letra B fala lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Corretinho também. Letra C, olha só. Pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime se já houver sentença penal definitiva. Essa aqui tá errado, tá, pessoal? Porque a gente sabe que aqui, a gente vai marcar a letra C, a gente sabe que existe a figura do abolício crimes. Abolício crimes. Ou seja, tu não pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, certo? Beleza, beleza. Olha só, o Edson ainda trouxe aí um outro artigo que tu vai encontrar nas nossas leituras do Código Penal. Bacana? Muito importante. Então, bem tranquilo, tu vai perceber que eu trouxe exatamente os artigos que embasam cada uma dessas alternativas. Não vacila nisso aqui, tá, pessoal? Então, a pena cumprida no estrangeiro atenua, quando diversa e é computada quando idênticas. Considera-se o crime praticado no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, leitura do Código Penal igualzinho como tá lá. Dá uma lida, dá uma relida, resolve questões que tu vai conseguir ficar bom nesse tipo de questão. E aí, depois tem as questões que vão aprofundar, que vão trazer teorias, e aí tu vai aprendendo uma coisa de cada vez para que tu consiga formar o teu conhecimento. Beleza? Só o filé. Em relação à questão número 2, pessoal, vocês conseguiram entender a dinâmica? Me diz aí. Sim ou não? Beleza, beleza. Então, olha só. Mais uma vez. Tu precisa entender a dinâmica de cada um dos assuntos e o tipo de cobrança. Não mistura as coisas, senão a disciplina vai virar uma coisa muito difícil para ti, tá? Isso é base para qualquer direito para concurso público, bacana? A gente já vem aqui agora para direito constitucional, onde tu tem que ficar muito ligado. Por quê? A gente tem aqui, pessoal, o que a gente chama de poder legislativo. Poder legislativo. Quando a gente trabalha poder legislativo, a leitura da lei também é muito importante, tá? A leitura da lei também é muito importante. Deixa eu só confirmar aqui os artigos. Bonitinho. Vamos abrir aqui. Constituição Federal. Vamos pegar aqui, acho que é lá pro 44, né? Vocês que são bons de artigo, me ajudem aí. Acho que é do 44 ao 56, uma coisa assim. Vamos ver. Artigo 44 até 58, olha. 44 a 58. Leitura obrigatória. Bicho, pensa em um tema que quando cai a galera erra. A galera erra valendo isso aqui. Por quê? Não pega as competências dos órgãos do Poder Legislativo. E é para isso que eu quero te chamar a atenção, certo? Eu quero te chamar a atenção porque tu tem que ler esses artigos do 44 ao 58, tu tem que ficar ligado nas competências da Câmara dos Deputados, nas competências do Senado Federal e nas competências do Congresso Nacional. Não tem jeito. Tem que fazer a leitura, resolver questões. Beleza? Não tem jeito. Anotar e entender essa dinâmica aqui. Então, olha só. Nessa questão, a gente vai trabalhar, e tu precisa ficar ligado nisso aqui, que essa competência bem aqui de eleger membros do Conselho da República, ela tá tanto para a Câmara quanto para o Senado. Tu encontra nos dois, tá? Então, já fica ligado nisso aí. E nós temos outras competências aqui do Senado também, que é aprovar previamente, por voto secreto, após a arguição pública, a escolha. Então, o Senado, ele aprova a escolha de uma galera. E tu vai ter que saber quem é essa galera. Não tem pra onde correr. E isso não é algo que tu vai decorar agora. É algo que tu vai precisar ler, reler, resolver questões, anotar pra tu ficar fera. Então, olha só. O Senado, ele aprova previamente a escolha de magistrados nos casos estabelecidos na Constituição, as escolhas dos ministros do Tribunal de Contas da União, indicados pelo presidente, a escolha de governador de território, de presidente e diretores do Banco Central, de procurador da República, certo? Então tu tem várias pessoas que o Senado tem que aprovar a escolha. E tu vai ter que saber quais são. E tu vai gravar isso fixando, resolvendo questões. Bacana? Beleza. Olha, aprovar previamente chefe de missão diplomática. Percebe que o chefe de missão diplomática, pessoal, é em sessão secreta. Arguição em sessão secreta. Beleza? Aqui
Essas que a gente viu em cima é arguição pública. Bacana? Então fica ligado nisso aí, que eles podem trocar para a prova. Eles podem dizer que é arguição em sessão secreta bem aqui, a escolha de ministro do TCU, quando tá errado isso aí, beleza? É arguição pública lá em cima e secreta aqui embaixo. E aqui, basicamente, né, tu tem que ficar ligado nessas duas competências do Congresso Nacional, que caem muito. Tu vai estudar todas, mas eu já te digo que a FCC traz bastante essas duas que a gente vai ver aqui. Julgar anualmente as contas prestadas pelo presidente da República, tá? E olha só, escolha de 2/3 dos membros do Tribunal de Contas da União. Duas competênciazinhas aí do Congresso Nacional que tu tem que ficar ligado. Julgar as contas do presidente e escolher 2/3 dos membros do Tribunal de Contas da União. A FCC gosta muito dessas duas competências do Congresso. Vamos lá resolver a questão número 3. Vamos lá. Ao dispor sobre órgãos do Poder Legislativo na esfera federal, a Constituição atribui competência. Vamos lá. Olha só o que diz a letra A. Ao Congresso Nacional, para aprovar previamente, por voto secreto, após a arguição pública, a escolha de Procurador-Geral da República. Tá certo ou errado isso aqui, pessoal? Me diz aí. Certo ou errado? De quem é essa competência aqui? Do Senado Federal. Sacou? Então, é essa a dinâmica. E isso aqui causa um problema muito grande, porque, apesar de ser fácil no sentido de ser uma informação sem grande profundidade, que vai te confundir muito, tá? Isso é fácil, só que é difícil ao mesmo tempo, porque se tu não ficar revisando essas competências, resolver muita questão para ficar se batendo mesmo com isso, tu vai errar no dia da prova, e tu não pode vacilar com isso. Por isso que a leitura da lei é tão importante junto com a resolução de questões. Então, isso aqui de escolha, tá? De aprovação prévia é o Senado Federal. Letra B. A Câmara dos Deputados para julgar anualmente as contas prestadas pelo presidente. Errado, né, pessoal? Porque tu sabe que isso aqui é Congresso Nacional, julgar anualmente as contas do presidente. A gente viu há pouco. Errado também. Letra C. A Câmara dos Deputados e ao Senado Federal para eleger membros do Conselho da República. O que tu acha dessa? Essa é a nossa, certo? Câmara dos Deputados e ao Senado eleger membros do Conselho da República. Lembra que eu te falei aqui em cima que essa competência ela vale para os dois? Olha só. Bacana? Então, muito cuidado. Questãozinha bem simples que na prova eu te garanto muitas e muitas pessoas iriam errar. Letra D. Congresso Nacional autorizar, atenção, autorizar por 2/3 a instauração de processo contra o presidente. Quando tu for ler, tu vai ver que isso aqui é competência da Câmara dos Deputados. Autorizar por 2/3. Certo? Letra E. O Senado Federal para escolher 2/3 dos membros do Tribunal de Contas da União. Tu sabe que isso aqui é Congresso Nacional. Certo? Então, pessoal, tu concorda comigo que esse tipo de questão não é um tipo de questão difícil? Só que tu precisa realmente estar em dia com a leitura, porque senão tu vai errar uma questão muito tranquila que poderia influenciar claramente na tua posse. Então, questão número 3, bem tranquila, Poder Legislativo, faz essa leitura aqui. Tá? Faz essa leitura. Então tu começa a perceber que aqui nesses nossos encontros, né, do Esquenta CFO, é mais para te mostrar o caminho do que para eu te ensinar coisas propriamente dito, né? Logicamente, tu vai aprender uma coisa ou outra, mas eu quero te mostrar o caminho nos assuntos. O que tu vai fazer para ir aprendendo, tá? Então tu já sabe a primeira dinâmica que a gente te passou sobre estudar os crimes em espécie. Saber qualificadora, saber diferenciar em um caso concreto qual crime ele está trabalhando contigo, tá? Tu entendeu que a leitura da lei seca aqui em direito penal também é muito importante, porque cai questões que está dizendo exatamente o que está escrito lá no Código Penal, então tu vai fazer essa leitura, tá? Do artigo 1º ao artigo 31. E aqui em direito constitucional já te chamei a atenção para Poder Legislativo, que tu tem que fazer a leitura, principalmente dessas competências aqui, que são o que realmente tira a galera de prova, tá? Isso vale também lá para Poder Judiciário, tá, pessoal? Então tu vai ter competências do STF, competências do STJ, a galera erra demais isso, e tu não pode cometer esse mesmo erro. Beleza. E aqui a gente vem para um assunto que, cara, chances imensas de vir na tua prova, que é nacionalidade, tá? É nacionalidade dentro de direito constitucional, nacionalidade. Muito cuidado com esse tema, pessoal, porque é um tema que muita gente acha que está muito bom, acha que está muito fera nesse tema, e aí vem uma questãozinha com um detalhe diferente e a pessoa acaba errando. Então, toma muito cuidado com esse tema, bacana? Bom, aqui, tu tem que saber diferenciar os brasileiros natos dos naturalizados, saber as hipóteses, isso aqui é bem tranquilo também, tá? Primeiro ponto aqui, nasceu no Brasil, nasceu aqui, é brasileiro nato. Tá? Então, nasceu em território brasileiro, é brasileiro nato. Acontece que
Caso os pais sejam estrangeiros, meus amigos, eles não podem estar a serviço do seu país. Então, se o pai é chileno e está aqui no Brasil a serviço do Chile e nasceu aqui, não vai ser brasileiro nato. Isso aqui exclui, tá? Essa possibilidade aqui, caso ele esteja a serviço do seu país, exclui a nacionalidade brasileira, certo? Então, muito cuidado. Nós temos os casos onde nasceu no estrangeiro, tá? Então, se o filho nasceu no estrangeiro de pai brasileiro que estava a serviço do Brasil, é brasileiro nato. Assim como se o indivíduo nasceu no estrangeiro, o pai e a mãe não estavam a serviço do Brasil, mas registraram a repartição competente, também é brasileiro nato. Então, dá uma lida aqui, tu tem que saber identificar isso com tranquilidade, tá? E tu tem que saber os cargos que são privativos de brasileiro nato. Nós temos aqui o mp3.com, mnemônico bem conhecido, né, com as iniciais. Esse P3 aqui é porque são 3 presidentes, tá? Então, dá uma lida também, muito importante. Vamos resolver a questão aqui? Questão FCC bem tranquila. Vamos lá. Juan é filho de chilenos. Então, Juan é filho de chilenos. E nasceu no Brasil. Nasceu no Brasil. Ponto extremamente importante. Enquanto seus pais aqui passavam férias. O Juan nasceu no Brasil e os pais estavam de férias. Quando ele te diz que os pais estavam de férias, isso quer dizer que eles não estavam a serviço do Chile. Logo, se nasceu no Brasil e os pais não estavam a serviço, é brasileiro nato. E ele segue. Carlos Eduardo é filho de brasileiros e nasceu no exterior, enquanto sua mãe estava lá a serviço do Brasil. Aqui é brasileiro nato ou naturalizado? Me diz aí. Ou não é brasileiro? É brasileiro? Beleza, olha só. Filho de brasileiro, nasceu no estrangeiro e os pais estavam a serviço do Brasil. Então, Carlos Eduardo também é brasileiro nato. Também é brasileiro nato. Depois vem Katrina. Katrina se naturalizou. Katrina se naturalizou brasileira após 16 anos ininterruptos de residência no Brasil. Os 3 possuem o sonho de seguir carreira diplomática no Brasil. Com base somente nas informações fornecidas, a carreira diplomática pode ser seguida. O que tu marca? Me diz aí. João Pedro marcou B, a Rayane marcou C. E aí? Tá, vamos lá, olha só. Qual é o lance aqui, pessoal? Tu tinha que saber identificar primeiro que os dois são brasileiros natos, tá? O Juan e o Carlos Eduardo. E a Katrina, a questão já deixa claro que ela é naturalizada. Acontece que carreira diplomática, pessoal, carreira diplomática é privativo de brasileiro nato. Então, quando ele traz que a Katrina é naturalizada, ela não pode seguir a carreira diplomática. Logo, a resposta é letra C. Juan e Carlos Eduardo apenas. Percebe? Então, uma questãozinha bem tranquila de nacionalidade, questão da FCC, pode vir na tua prova desse nível, então não vacila. Isso aqui já foi suficiente para tu dar uma revisada. Aí tu vai lá, vai ler os artigos 12 e 13 da Constituição Federal, dá uma relembrada nos casos, rapidola, o assunto tá revisado, tá? Então, eu falo isso porque eu sei que esse é um assunto que a grande maioria já estudou, tá? Então, tu tem que ficar muito ligado e não deixar os assuntos se perderem. Mesmo que tu sinta que tu tá fera naquele assunto já, dá uma revisada rápida. Aqui a gente gastou aqui 5 minutinhos, ou menos até, e pronto, tu já revisou, tu já conseguiu relembrar, nasceu no Brasil, os pais não estavam a serviço do seu país, nasceu no estrangeiro, mas estavam a serviço do Brasil, nasceu no estrangeiro, mas registraram na repartição competente, tá? Nasceu no estrangeiro, não registraram na repartição, mas aquela criança veio residir no Brasil e optou pela nacionalidade brasileira, tudo isso é brasileiro nato. Tu vai ler o artigo 12 e o 13, tu vai identificar quais são os mesmos casos de brasileiro naturalizado. 15 anos ininterruptos, 1 ano para quem fala língua portuguesa, e assim tu revisa rapidinho o assunto. Resolveu 1, 2, 3 questões, o assunto está revisado. Tu tem que fazer isso com vários assuntos que tu já julga que tu esteja bem, beleza? Muito importante mesmo. E agora, muito cuidado com isso aqui, pessoal. Lembra que eu te falei em assuntos que tu jura que tu tá muito bem? Atos administrativos é uma desgraça para os alunos, porque os alunos acham que estão feras nesse assunto e aí vem um detalhezinho ali na questão e o cara me erra atos administrativos. Tu tem que tomar muito cuidado com isso, certo? Muito cuidado mesmo. Vamos lá. Aqui, basicamente, em atos administrativos, dentro de direito administrativo, tu tem que ficar ligado em vários pontos. E um deles são as formas de extinção do ato administrativo. Nós temos aqui a anulação,
e a revogação. São as formas que mais caem, tá? Bem tranquilo, bem tranquilo. Acontece que, olha isso aqui, bicho. Isso aqui ferra demais a galera. Ferra demais. Muita gente erra a questão porque não sabe quais são os atos que não podem ser revogados. Não podem ser revogados. E aqui tu nem precisa entender do que se trata cada um desses atos. Isso aqui tu tem que decorar, porque cai em questão e a galera erra. Tu tem que saber que se a questão trouxer para ti um ato e ela te disser que esse é um ato vinculado, não pode revogar esse ato. Um ato exaurido ou consumado, aqueles que geram direitos adquiridos, que integram um procedimento administrativo, aqueles chamados meros atos administrativos, os atos complexos, tá? E quando exaurida a competência relativa ao objeto, a questão trouxe alguma dessas aqui, não pode ser revogado. É um detalhezinho que a galera costuma errar, por isso que eu trouxe aqui essa listinha para tu dar uma revisada depois. Vou mandar esse material lá no grupo, beleza? Então se tu não tá no grupo, tem que entrar no grupo, beleza? Eu vou mandar lá. Então vamos lá, vamos lembrar aqui alguns detalhes sobre a anulação e a revogação. Toda vez que eu falo para ti que um ato será extinto porque ele é ilegal, a forma de extinguir esse ato é através da anulação. Cuidado que na anulação não há direito adquirido, exceto perante terceiros de boa-fé. Tá? Muito cuidado com isso aqui. Ponto extremamente importante, a anulação tem efeitos retroativos, chamados de ex tunc. Pode ser realizado pela administração pública ou pelo Poder Judiciário. Muito cuidado. E a anulação tem um prazo decadencial de 5 anos. Salvo má-fé ou afronta flagrante à Constituição Federal. Pronto. Tu sabe essas principais informações, agora é questão. Vai lá na tua plataforma de questões, no técnico e concursos, filtra lá, beleza? Direito administrativo, atos, extinção dos atos administrativos. E dá-lhe em questão ali que tu vai ver essas informações, tu vai encontrar outras e tu vai formando o teu conhecimento. Mas muito cuidado, tá? Muito cuidado. Principalmente as diferenças entre anulação e revogação. Por quê? Quando a gente fala em anulação, tu sabe que o ato ele é ilegal. Quando a gente fala em revogação, a gente está falando que aquele ato se tornou inconveniente e inoportuno. A questão trouxe isso aqui para ti. A forma de extinguir é através da revogação. Mas tu percebe que na revogação, necessariamente, o ato tem que ser legal. Tá tudo certo com o ato. Ele só se tornou inconveniente e inoportuno. Ele não atende mais o interesse público. Tá? Os efeitos são prospectivos. Ex nunc. Então, olha só, muito cuidado com isso aqui. Tu vai encontrar questões dizendo que o efeito da anulação é ex nunc e o efeito da revogação é ex tunc. Então, se tu não estiver realmente habituado com as informações, tu vai errar. Então, muito cuidado. Na revogação é ex nunc, é para frente, prospectivos os efeitos. Na anulação é ex tunc, são efeitos retroativos. Isso aqui tem que gravar, não tem jeito, tá? Beleza, na revogação não há prazo decadencial, então informações importantes, principalmente que a revogação só pode ser realizada pela administração pública. Lembra, na anulação, tanto a administração pública quanto o Poder Judiciário podem realizar a anulação. Na revogação, não. O Poder Judiciário não se mete. Somente a administração pública pode revogar. Grava os atos que não podem ser revogados para tu não perder uma questão que centenas de concorrentes teus vão perder. Beleza? Então, muito cuidado. Revisa atos administrativos. Muitos alunos chegam comigo que dizem que já estão bem nesse assunto. A gente resolve uma bateria longa de questões e o aluno não tira uma nota boa. Tá? Então, muito cuidado. Beleza, vamos resolver a questão? Considere a seguinte situação hipotética. Zeus, servidor público federal, pretende, olha só, extinguir determinado ato administrativo por conter ilegalidade. Se tu leu ilegalidade, tu já lembrou na hora, opa, se o ato é ilegal, a forma de extingui-lo é através da anulação. Já Ares, também servidor público federal, pretende extinguir determinado ato válido por razões de conveniência e oportunidade. Opa, se vai excluir por razões de conveniência e oportunidade, aqui nós temos a revogação. Questãozinha da FCC, bem direta. Essa é uma banca boa em questão de clareza do que ela quer na questão, tá? Vamos ver aqui agora. Letra A. Zeus deverá anular o ato e Ares deverá revogar o ato. Bacana. Até aí, concorda comigo que tá certo? Concorda comigo? Me diz aí. E ele segue. E ambas as medidas deverão dar-se-ão com efeitos ex tunc. Aqui está errado. Ambas ex tunc. Primeiro que tu tem que lembrar que ex tunc, é retroativo. Retroativo. E tu sabe que a revogação não tem efeito retroativo. Tem efeito prospectivo. Ex nunc, na real. Então, a letra A está incorreta.
Letra B, ambos deverão ser revogados? Não, a gente já identificou que um vai ser anulado, o outro revogado. Letra D, ambos deverão ser anulados? Errado também. Vamos analisar agora a letra C. Zeus deverá anular o ato com efeito ex nunc, e Ares deverá revogar o ato com efeito ex tunc, e a E diz o oposto. O que tu marca? C ou E? Extremamente importante. Percebe que nessa questão tu teria que saber isso de ex tunc e ex nunc, de retroativo e de prospectivo, né, pessoal? Então tu deveria ter em mente que a anulação, de fato, ex tunc, ela retroage. E a revogação, ela tem efeito ex nunc, ela não retroage, ela é prospectiva, letra E é a nossa. Beleza? Muito importante. Então, eu vou enviar esse material aqui para vocês, tá? Me diz aí, pessoal, deu para acompanhar bacana as coisas que a gente trabalhou? Trabalhamos lesão corporal, trabalhamos ali os artigos iniciais do Código Penal, muito importante. Relembramos a importância do estudo de poder legislativo, da leitura da Constituição Federal, de resolução de questões, principalmente se atentar a competências, né? Eles vão confundir as competências dos órgãos, tu não pode cair nisso. E lembramos também aí a ideia de atos administrativos mais para ilustrar para ti a necessidade de, mesmo assuntos que tu julga estar bem, tu resolver bateria extensa de questão, identificar se tu realmente está bem, fazer um bom caderno de erros, complementando o teu estudo, beleza? E aí, me digam aí, alguma dúvida? Tá tranquilo? Beleza, beleza. Meus amigos, então, por hoje é só, tá? Ah, olha só, a Rani perguntou, ótima aula, professor, como faz para entrar no grupo? Pera aí, deixa eu mandar o link do grupo aqui, que aí tu já clica aí. Faz o seguinte, eu vou postar lá no meu Instagram. Eu vou mandar aqui também, mas para quem não conseguir pegar aqui, porque tem vezes que a pessoa não é logada no computador, né, e tal. Ó, mandei aqui o link do grupo, tá? E vou postar lá no meu Instagram também. Meus amigos, então, mais uma vez, né? Muito obrigado pela atenção de vocês. Reforçando, a ideia aqui, pessoal, além de... É de fato um esquenta mesmo do CFOPM. Por quê? Eu quero te mostrar o que tu já deve se atentar para tu já ir trabalhando esses pontos. E mais uma vez, velho. Dá para tu disputar de verdade nessa prova. Se tu fizer tudo direitinho em casa, se tu te organizar, estudar as matérias, entender a dinâmica de cada um dos assuntos, dá para tu chegar para disputar de verdade. Tu tem que tomar muito cuidado para não perder tempo simplesmente misturando tudo, fazendo uma grande mistura, tá? Por quê? Os assuntos tu pode ir estudando eles de forma isolada, em pequenos núcleos, como eu te mostrei aqui. Então a ideia da live de hoje foi te mostrar, apresentar esse tipo de estudo de cada um dos assuntos, chamar a atenção para pontos diferentes em cada uma das disciplinas, beleza? E lembra daquela dica que eu te dei de língua portuguesa. Resolve todas as questões de 2025, vai separando de 15 em 15, 20 em 20, que tu vai resolver todas ali em um mês, tu resolve tudo tranquilamente, tá? Tu precisa entender o padrão de cobrança da FCC em língua portuguesa, se familiarizar com a forma de falar da banca, tá? Porque isso vai ser muito importante, a língua portuguesa vai ter um peso muito grande nessa prova, beleza? Meus amigos, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero ter conseguido contribuir um pouquinho nessa jornada até a aprovação. Sempre lembrando que tu pode entrar em contato comigo lá no Instagram, tá? Deixei o link aí do grupo e vou postar lá no Instagram também, caso tu ainda não esteja. Até o nosso próximo encontro, pessoal. Valeu, falou, tchau, tchau.